política de Santa Cruz Caparibe, ela é bem comum dos estados do interior, né? Só que com os anos muito acirrados. Tudo indicava, né, que a oposição estaria unida em torno do nome de Alessandra Vieira, só que o Robson Ferreira, né, que é um bolsonarista, né, que é suplente de deputado federal, teve mais de 35 mil votos, inclusive, na última eleição para deputado. Ele nunca engoliu muito bem essa história de Alessandra Vieira ir para o PL. E isso ele já tinha demonstrado algumas vezes, né, porque a Alessandra Vieira foi para o PL, inclusive, né, com o apoio total, né, de Gilson Machado Neto, de Anderson Ferreira, dos bolsonaristas aqui do estado, do Alberto Feitosa e tal. Mas o Robson Ferreira nunca aceitou muito essa história, dizendo que o pessoal lá quer se aproveitar, né, porque Bolsonaro teve... A única cidade que Bolsonaro venceu em Pernambuco é Santa Cruz. Então tem uma força muito grande por lá o bolsonarismo. E Robson nunca deixou entender, né, que essa seria uma boa ideia. Onde é que o PP entra nessa história? Vamos começar do começo, como diz o outro, né? O PP era o partido do Fábio Aragão. Fábio Aragão tem um rompimento político com o Eduardo da Fonte, né, o Dudu da Fonte. E aí, nesse rompimento político, ele deixa o PP. O PP faz reuniões com a Alessandra Vieira e Edson Vieira. E ao que tudo indicaria, né, o caminho, né, dos dois seria o PP. Só que nessa história, a Alessandra Vieira e Edson mudam e vão para o PL. Então, o PP dos da Fonte, mais uma vez, age nos bastidores. Robson Ferreira disse que não queria ser candidato mais a nada, né, meio que estava meio desanimado. E aí foram lá e convenceram ele a se filiar ao PP. E foi lançado, inclusive, como pré-candidato a prefeito do partido lá na cidade. Então mostra que os da Fonte, eles não brincam em serviço e eles não desistem, né, de uma cidade que eles acham importante. Então eles acham importante Santa Cruz Caparibe, eles querem um aliado em potencial lá. Perderam o Fábio Aragão, contavam com a Alessandra Vieira e Edson. A Alessandra Vieira e Edson foram para o PL, principalmente a Alessandra, na verdade, né, porque o Edson não pode sair da União. E aí agora eles lançaram, né, filiaram o Robson Ferreira e agora ele tem um pré-candidato. Isso para o Fábio Aragão foi ótimo. Porque vamos lembrar que a eleição em Santa Cruz Caparibe ela foi decidida por 300 votos, né? O Fábio Aragão teve uma votação, teve 300 votos a mais do que o Alan Carneiro, e a diferença de Alan Carneiro para o Dinan, que foi o terceiro colocado, foi de 300 votos também. Então foi uma eleição apertadíssima. E era todo o cenário, né, que o Fábio Aragão queria, uma oposição dividida. Essa oposição dividida pode facilitar a reeleição dele. Ele que já tem um governo bem avaliado. E aí, saindo duas candidaturas de oposição, dividem um bloco de oposição e, com isso, ele mantém o eleitorado dele. Praticamente, ele, na minha opinião, ele garante a reeleição aí com essa ideia, já que a chapa dele com Elinho Aragão vai ser mantida, não vai ser mudada. E aí eles conseguem, né, ficar com uma frente boa, digamos assim, com relação a uma chapa que sai dividida. Lembra muito a eleição de 2001 aqui em Caruaru, de 2000, na verdade, né, quando Tony Gel foi candidato. A oposição estava esfacelada, né? A briga entre os Liras e os Queiroz. Eles se uniram de última hora e acabaram perdendo a eleição, colocando Jorge Gomes como candidato. Uma oposição dividida, ela facilita para quem está no governo. E isso pode acontecer aqui, lá em Santa Cruz Caparibe, né? Eles terem aí essa situação e passarem, né, por sufoco, porque vão ter que montar uma chapa. Vão ter que montar, por exemplo, a Alessandra Vieira vai ter que arrumar um vice. Robson Ferreira vai ter que arrumar um vice também. Se tivesse todo mundo junto, podia um serviço do outro, né? Pois é, um serviço do outro, e aí, né, não ficaria só na pauta bolsonarista, né? Entraria em outras pautas, porque a Alessandra Vieira, ela já foi deputada, né, o marido já foi prefeito e tudo mais. A pauta E uma coisa curiosa, viu, que Robson Ferreira é um bolsonarista e os da Fonte, eles são lulistas, né? Eles são aliados do presidente Lula, é aquela ala do PP aliada ao presidente Lula. Mas os interesses de Santa Cruz Caparibe falaram mais alto, e aí, né, isso complica demais a vida para mim da oposição e ajuda muito aí o Fábio Aragão a ser candidato à reeleição. Muito bem, Mário Flávio. Você vai falar mais sobre isso dentro do Manhã Cidade, porque muita coisa acontecendo essa semana, né? Esse fim de semana foi uma coisa mais tranquilazinha, mas ainda teve uma outra questão, né? No Manhã Cidade, Laís, eu vou falar mais sobre a questão do aeroporto de Caruaru, que eu tô vendo muito oba-oba em cima dessa história. E eu lembro que eu já fiz umas 5 ou 6 matérias, já fui inclusive a 5 ou 6 assinaturas de ordem de serviço, não com tanta pompa como foi agora, desse aeroporto, né? E uma coisa precisa chamar a atenção, veja, o André Santiago colocou ontem no grupo
que os voos em Caruaru, né, novos, né, com os voos ATR, as aeronaves ATR, que são aquelas maiores, elas já têm horários, inclusive, para saírem aqui da cidade em junho. Só que ontem, um leitor do blog e ouvinte aqui da Rádio Cidade me mandava um comparativo de preços. Se a pessoa for para São Paulo, por exemplo, ele fez uma cotação para ir direto de Caruaru, naquele voo que sai, né, aqui de manhãzinha e à tarde, se eu não me engano, e fazer uma conexão em Recife. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não vou dizer agora os preços, né, de quanto ficariam as passagens, mas eu vou falar isso no Manhã Cidade, mas para você ter uma ideia, o preço hoje, se Laís Florencio for para São Paulo, direto de Caruaru, não quiser pegar o carro, ou um ônibus, ou enfim, um transporte para o Recife, e ela querer fazer uma conexão, Caruaru-Recife e Recife-São Paulo, a passagem ela fica quase 4 vezes mais cara do que você indo direto do Recife para São Paulo. Então, assim, é por isso que eu digo, olha, tem que ter muita calma, porque eu vi muita gente querendo trazer essa obra para si. Políticos, todo mundo, né? Até vereadores aqui de Caruaru. Se der errado, e eu vou falar isso também, e eu li também num blog de um colega, né, que é o Christian, ele dizendo que tem muita gente torcendo por Caruaru. Isso tem nada a ver com você por contra Caruaru. É porque o pessoal já está tão calejado com a história do aeroporto que ninguém acredita mais. E as pessoas têm direito de opinar. Você, quando opina numa coisa criticamente, não é porque você está sendo contra ela. Tem que acabar com isso. Né? Eu vou falar muito sobre isso e trazer o comparativo de preço das passagens, como elas ficariam. Você hoje saindo daqui de Caruaru e pegando uma conexão no Recife para São Paulo, e quanto fica essa passagem direta de Recife para São Paulo. Então não é só isso. A logística tem que ser criada, tem. Mas você criar um voo de Caruaru para São Paulo, que vai ficar 3 vezes mais caro do que saindo de Recife para São Paulo, consequentemente, as pessoas elas vão acabar, né, saindo, desistindo de... Não vai ser um voo que vai pegar, né? Não vai pegar porque vai ficar muito caro. Exatamente. Entendeu? Então tem que ser uma logística muito bem feita com a empresa. Claro que as coisas podem mudar, mas acho que a gente tem que ter cautela com relação à história do aeroporto, para não cair num oba-oba generalizado, né? E depois, quando der errado, eu vou falar também no Manhã Cidade sobre a questão da BR-104, que até um comitê gestor foi criado e foi briga para saber quem era o presidente desse comitê gestor dessa obra. Quando a obra deu errado, o comitê gestor se desfez, e até hoje, toda vez que fala essa BR-104, ninguém fala sobre isso. A gente tem uma BR aí que nunca terminou a duplicação e que é extremamente problemática aqui dentro da cidade de Caruaru. Então, toda obra, o cidadão tem que ser visto, tem que ter ceticismo mesmo, tem que criticar e tem que esperar acontecer. E quem espera, quem tem uma pontuação mais crítica, não é porque está sendo contra Caruaru, não. Que isso fique bem claro. Mário Flávio, a gente volta a se falar amanhã. Ok? Obrigado. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, foram definidos os semifinalistas do Campeonato Pernambucano.